Durante o Estado Novo, o governo se empenhou em formar um tipo de cidadania fundada nos direitos sociais. Essa cidadania não se baseou nos direitos civis ou nos direitos políticos. A legislação social era apresentada como um presente do Estado à população, especialmente a mais pobre. Por isso mesmo, o anúncio de medidas sociais era sempre feito em grandes solenidades cívicas, realizadas no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho. Como exemplo de medidas sociais, temos a instituição do salário mínimo e a consolidação das leis do trabalho, CLT. A popularização da figura de Vargas como pai dos pobres cresceu ainda mais graças ao ministro Alexandre Marcondes Filho. Ele usou a rádio para aproximar governos e trabalhadores. A legislação social não foi suficiente para evitar que o Estado Novo perdesse fôlego ao longo de 1945. As condições políticas internas e externas tinham mudado. Tradicionais aliados como as Forças Armadas estavam divididos quanto à manutenção do regime autoritário. Os motivos que levaram à crise do Estado Novo e à queda de Vargas foram diversos. O principal motivo dessa desestabilização do governo está diretamente relacionado à entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados. Por um lado, o regime ganhou tempo. O estado de guerra era um bom argumento para o governo adiar a consulta popular que deveria validar a Constituição de 1937. Por outro, o apoio aos aliados e a opção por lutar contra o nazifascismo a partir de 1942 gerou um descompasso com a manutenção de um regime ditatorial no país. Essa contradição foi utilizada pelas oposições com muita habilidade. A partir de 1942, o governo Vargas iniciou uma movimentação. Seu objetivo era preparar a transição controlada de um Estado autoritário para um regime mais aberto. Para isso, teve início uma campanha de popularização da figura do presidente pelos meios de comunicação. Essa campanha acontecia principalmente no programa de rádio Hora do Brasil. Sua finalidade principal era garantir uma base de apoio maior para o governo entre as classes trabalhadoras. Essa propaganda era realizada diretamente pelo ministro do Trabalho, Marcondes Filho. Seu foco era divulgar as ações ligadas à consolidação dos direitos sociais e trabalhistas. Tais direitos estavam expressos em medidas aprovadas em 1943, como a CLT e o aumento do salário mínimo. A partir de 1943, apesar das ações da censura e de outros órgãos repressivos, a oposição passou a atuar mais energicamente. Manifestações estudantis aconteceram ao longo desse ano. Promovidas pela União Nacional dos Estudantes, essas manifestações lutavam contra o nazifascismo. Em outubro de 1943, importantes lideranças políticas de Minas Gerais lançaram o Manifesto dos Mineiros, documento que questionava o regime ditatorial. A reação do governo foi imediata. Diversos signatários desse manifesto foram punidos. Eles foram acusados de estimular as divergências internas. Diante da movimentação crescente de crítica ao regime, Vargas prometeu normalizar a vida política do país logo após o fim da guerra. No entanto, a tensão política manteve-se no ano seguinte. Aconteceu, por exemplo, a renúncia do ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. Ele renunciou depois que o governo fechou a Sociedade Amigos da América, organismo de apoio aos aliados. Apesar da crise, o governo continuou investindo na estratégia da candidatura única de Vargas nas próximas eleições presidenciais. A campanha de enaltecimento da figura foi intensificada no rádio. As oposições, no entanto, adotaram uma posição cada vez mais agressiva. A oposição fez alianças com os militares. Em outubro de 1944, os setores civis e militares começaram a articular a candidatura presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes, herói dos 18 do Forte. Com a intenção de neutralizar a crise, o governo dá o primeiro passo para a redemocratização. No início do ano de 1945, baixou a Lei Constitucional nº 9, que previa a realização de eleições em data a ser marcado 90 dias depois. Era o primeiro passo para a redemocratização do país.